Sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos nos conectar agora à energia que a gente veio buscar aqui. Para isso, eu peço que todos desliguem os celulares ou coloquem no modo avião, porque a energia dele atrapalha a energia dos trabalhos da casa. Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz hoje. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria. É recuar diante de suas provações que você tem que passar. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosseis enganados, como sois, pelos vossos preconceitos, o veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Com essas palavras, então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Jesus, pedindo a toda a equipe espiritual que nos acompanha nessa casa na noite de hoje, que recolha de volta de cada um de nós, qualquer irmãozinho desencarnado, que possa estar pedindo a nossa ajuda ou não querendo nosso aprendizado. Vamos cortando a nossa sintonia com eles, para que os nossos pensamentos entrem em harmonia para a palestra. E através da nossa prece, vamos ativando todos os campos de força que nos protegem e protegem essa casa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Conosco hoje, Daltro. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as leis morais, segundo o Espiritismo. E entrando mais detalhadamente na lei de justiça, de amor e caridade, que é o que prega-se, na questão das leis morais com mais profundidade. Então, o que são leis morais? As leis morais, de acordo com a doutrina espírita, é um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas do Espiritismo, escritas por Allan Kardec, lá em 1857. Então, já vejam, faz mais de 100 anos que essas obras foram escritas, naquela época que se fez a codificação do Espiritismo. As leis morais são compostas de 10 leis. Tá? Então, tem a primeira lei, que é a lei da adoração, a segunda do trabalho, a terceira da reprodução, a quarta da conservação, a quinta da destruição, a sexta da sociedade, a sétima do progresso, a oitava da igualdade, a nona da liberdade e a décima, que é a que nós vamos falar hoje, que é de justiça, amor e caridade. Eu trouxe aqui um símbolo. O que representa esse símbolo?
esse símbolo representa o Espiritismo. Então o Espiritismo não é representado por uma cruz, não é representado por tantos outros símbolos, e sim por um ramo de videira. E por que Allan Kardec criou esse símbolo na época? Tem uma passagem de Lucas na Bíblia, onde Jesus falou o seguinte, Jesus faz a 7ª afirmação: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus afirmou isso, e Allan Kardec na época, então colocou esse símbolo como sendo do Espiritismo. Apenas só uma observação. Quando se fala em justiça, de amor e caridade, a gente não pode falar isso sem antes pensar em Jesus. Jesus realmente foi quem trouxe todos esses ensinamentos para nós. Então, olhando aqui, né, justiça, amor e caridade, que nós vamos entrar detalhadamente. Então, o que é justiça? É um princípio moral que exige o respeito ao direito de si próprio e a dos outros, segundo a equidade. Por equidade, entende-se tratar todos com igualdade. Todos têm os mesmos direitos, mas também têm os mesmos deveres, que mais adiante a gente vai falar um pouco mais. Pode-se falar também de um sentimento de verdade, de igualdade, de humanidade, colocado acima das paixões humanas. Então é acima de tudo, você tem que ter esta questão da igualdade. Direitos naturais são instituídos pela lei divina igual para todos. Então, ninguém tem um direito a mais que o outro perante Deus. Perante Deus, todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E é aqui dentro que está. Possuímos todos os sentimentos que a lei nos dá. E aí existe uma balança que ela tem que ser equilibrada entre o direito e o dever. E muitas vezes nós queremos ter mais direitos do que deveres. Muitas vezes a gente procura e exige mais direito do outro, né? Exige mais direito de onde eu trabalho, mais direito da minha família. Então a gente às vezes esquece um pouquinho que tem que ter o equilíbrio. O dever também, ele tem que ser feito. Aquilo que eu tenho que fazer, eu não posso deixar para o outro fazer. É para mim. É um dever que eu trouxe para esta vida. Então eu tenho que cumprir. Então direitos e deveres têm que ser equilibrados. Por isso essa balança mostra isso. Direitos naturais. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O direito de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a sua vida ou de seu semelhante. Então todos nós que nascemos neste mundo temos o direito à vida. Nem fazer o que possa comprometer sua existência física. Eu também não posso atentar contra a minha vida. Se eu fizer isso, eu não estou cumprindo uma lei moral. E que lei? É aquilo que está na nossa consciência, que foi determinada por Deus. Lei humana. Então, o que determina os direitos? A lei humana, o homem faz leis apropriadas aos seus costumes e vão sendo reformuladas de acordo com o progresso. Então, as leis que nós temos hoje, as leis legais, as leis feitas pelo homem, são leis feitas por vereadores, por deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e assim por diante. Apesar que são o executivo que executa, mas eles também fazem projetos de leis. Então, essas são as leis dos homens. São as leis que, se nós não cumprir, provavelmente tem uma punição, né? Se existe uma lei, por exemplo, vamos pegar, dirigir sem estar habilitado. Eu vou ser multado, é uma punição. Posso ter o carro apreendido e assim por diante. Então, essas são as leis dos homens. O que é lei natural? Está escrita e gravada na alma de todos e cada um dos homens.
porque não é senão a razão humana ordenando para fazer o bem. Então, as leis naturais, que são as leis divinas, sempre são feitas, ou seja, são naturais, naturalmente está em mim, está na minha alma, para fazer o bem. Quando eu desvio, quando eu não faço o bem, o que ocorre? Vai ter uma multa, como o exemplo que a gente deu a respeito de estar habilitado para dirigir. Só que é uma multa diferente, né? Não se paga com dinheiro as multas naturais. É outras formas de pagamento. E aí vem tantas consequências, né? Pode ser doenças, pode ser coisas mais sérias para a minha vida que eu acabei adquirindo através de não ter cumprido uma lei natural. Quanto à lei natural, Cristo disse: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Está muito claro, né? É a lei da ação e reação. O que eu fizer para o outro, que eu não queria que fizessem para mim, mas eu faço. Ah, mas eu fiz para ele. É a lei da reação, da ação e reação. Vai vir para mim de volta. E às vezes vem acrescentada, né, de muito mais. Então a gente tem que pensar muito bem quando você está prejudicando alguém. De forma consciente, você está descumprindo o que Jesus falou aqui. Então precisamos estar sempre atentos a isso. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, de ter o desejo que cada um tem de ver respeitado os seus direitos. Então, o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Então eu tenho que respeitar, não posso invadir o que é do outro. Isso é para todos nós, né? Isso vale em qualquer situação, seja no cumprimento das leis dos homens ou no cumprimento das leis naturais. E qual é a lei natural máxima? Que é a lei áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso às vezes é muito difícil. Nesse exemplo que eu trouxe, é você ver um mendigo e se enxergar no mendigo. Aí eu estou no mesmo nível dele para ajudá-lo. E não para, através do orgulho, estar superior a ele. Então, por isso, muitas vezes, fala-se no semáforo, não dê esmolas de trabalho. Então, realmente, quando se dá esmola, propriamente dita esmola, é complicado. Agora, quando eu estou ajudando, vendo que aquela pessoa precisa, aí é diferente. Aí eu estou já agindo, que mais adiante vamos falar sobre a caridade de uma forma diferente. Quais são os nossos deveres? O que eu tenho como dever? Amor ao trabalho, senso de responsabilidade, temperança, controle emocional, equilíbrio e etc. Isso são meus deveres. Eu tenho que ser uma pessoa harmoniosa. Deveres para com os outros: cortesia, generosidade, lealdade, honradez, tolerância. Quantas vezes nos falta a tolerância? Né? Aí diz, mas eu sou pavio curto mesmo. Né? Eu sou pavio curto. Mexeu comigo, não tem tolerância. Tolerância zero. E alguns dizem, tolerância zero. Vamos resolver isso. Então, isso você não está cumprindo com o dever. Quando você não tem tolerância, tolerância zero, pavio curto, etc., você não está cumprindo com o dever que você tem para cumprir com tua vida, que é uma vida regida por Deus. Quanto maior o cumprimento dos deveres, menor serão os atritos e mais harmoniosa será a sociedade. A gente vê hoje na nossa sociedade, no Brasil principalmente, quanta desarmonia que existe. Né? Começando desde os políticos, mas não é só lá. Existe desarmonia no trânsito também. Se alguém te fechou um pouquinho, mas às vezes não foi intencional, a pessoa já reage. Né? Tem até mortes no trânsito muitas vezes por questões banais que ocorrem. Né? O que está faltando nas pessoas? O que está faltando? Amor no coração e principalmente tolerância. Tolerar, aliás, todos nós vivemos no mundo, todos têm seu espaço. Né?
Então a gente tem que entender cada um o seu espaço e ter essa tolerância com isso. Quanto maior o cumprimento dos deveres, já falei antes, mais harmoniosa será a sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre amor e caridade. Aqui eu trouxe uma pergunta, mas o que é amor mesmo, né? O que é o amor? Muito se fala dele. O amor é uma fonte permanente de vida, é a força nutridora da natureza. Veja que significado se dá a palavra amor. O ato de amar alguém proporciona a cura de um e de outro, quando não há posse. O que quer dizer com isso? Ah, mas se eu amo alguém, mas tenho posse sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação. Não é nesse sentido. É um amor verdadeiro. O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação absoluta, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. É quando você consegue sair da tua caixinha, por exemplo, e ajudar alguém de uma forma de se doar. É o exemplo desta figura aqui. Madre Teresa. É uma doação que está se fazendo. Né? Está se atendendo alguém, está ajudando alguém sem pensar em mim naquele momento. Estou pensando na pessoa que eu estou ajudando, da forma que eu estou ajudando. Isso é amor fraternal. É ajudar, fazer com amor do coração. E a caridade? Muito se fala em caridade. E sem a caridade não há salvação. E essa é uma frase bastante forte, que se trabalha muito, não só no Espiritismo, se trabalha nas igrejas, etc. Mas aqui a gente tem um fundamento muito forte quanto a isso. A palavra caridade tem o sentido de amor divino e humano, amor ao próximo, a prática do bem. Ou seja, fazer que realmente aquela pessoa que necessita, que eu realmente dê as condições para ela, que eu ajude ela, de alguma forma. É a benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós aqui é perfeito. Nós viemos para este mundo para evoluir. E a Terra é um mundo de expiações, provas e expiações. Se é de provas e expiações, é porque nós não somos perfeitos. Se nós fosse perfeito, nós não tínhamos nascido na Terra, nós tínhamos nascido num outro planeta, mais evoluído. Mas como a gente veio para cá, a gente precisa evoluir. Então a gente tem que aceitar as deficiências do outro também. Muitas vezes a gente tem razão numa situação, só que o outro, ele não tem aquele conhecimento que a gente tem. Então a gente tem que tolerar ele, entender. Isso é difícil. Tá? É muito difícil ter esta indulgência com as imperfeições. E essas imperfeições podem ser desde caráter, desde forma de tratamento, podem ser imperfeições também físicas, né, que a pessoa tenha, e até outras questões de acreditar em outras coisas que de repente é contra o que eu acredito. Tem que aceitar, deixa ele acreditar. Né? E o principal aqui, perdão das ofensas, perdoar é o mais difícil, né? Perdoar aquilo que alguém me ofendeu, mas como é que eu vou perdoar? Precisa perdoar. É o ensinamento de Jesus que ele falou. Perdoai quantas vezes forem necessárias. Eu trouxe esse desenho aqui da caridade e achei muito interessante. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E quem falou isso foi Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Então quer dizer, então não precisa ajudar, não precisa rezar, é só ajudar. Não é nesse sentido, né? Vamos levar tudo ao pé da letra nesse sentido. Mas não adianta só rezar, né? Orar, rezar, se você não ajudar. Né? Porque daí você está fazendo parte só. E esta figura traz bem um exemplo. Se rezar para esse bichinho aqui, ele ia sobreviver? Não.
precisa de alimento, e é o que está sendo feito. Então, isso é uma frase muito forte e feita por alguém de muito conhecimento da caridade. Doar e receber, sempre. Nunca vos esqueçais de que o espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual, veja bem que não é só nós aqui na face terrena, quando ele passa para o outro lado, a gente tem missão lá também. Está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. Foi São Vicente de Paulo que falou isso. Então vem uma frase forte quanto a doar e receber. Como fazer isso, como continuar fazendo, para que você realmente consiga subir eu sempre falo, nas escadinhas, né, da evolução espiritual. Porque aqui na Terra, quando a gente chega, é colocada uma escada na nossa frente, só que a gente não enxerga ela. E ali tem os degrauzinhos, nós temos que subir espiritualmente. Né? E muitas vezes a gente patina, né, e tem dificuldades para isso. Porque a gente às vezes se acomoda com muitas coisas, se acomoda com o materialismo, se acomoda com a vida que leva e assim por diante, quero só que os outros me ajudem, mas eu não me ajudo, e aí você não sobe nunca naquela escada. E quando voltar lá para o mundo espiritual, vai ter prestação de contas, e daí? Então é importante isso. Um pouquinho falar sobre benevolência, indulgência e perdão. A gente pode se perguntar, mas o que é a benevolência na verdade? Né? Como é que se pratica a benevolência? Benevolência é que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Qual que é o exercício? Trabalho em favor do semelhante. É ajudar. O trabalho não é só simplesmente ajudar alguém, mas é conviver bem também. Ter uma harmonia no relacionamento. E o que é indulgência? Que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Exercício de indulgência. Solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. E a gente tem muitas situações na nossa vida de discriminação, às vezes por cor, por sexo, por religião, por pessoas com deficiências físicas, né? Às vezes a gente comete isso. Então é importante a gente pensar, mas somos todos irmãos, todos viemos do mesmo Pai. Então por que a gente vai estar discriminando? E em alguns momentos da vida, quem de nós de repente não deu uma resvalada e fez alguma coisa nesse sentido? Não é fácil. Então tem que evoluir também nesse sentido. Perdoar e perdoando-se. E o perdão? É o ato de perdoar as ofensas. Eu comentei um pouquinho antes, mas qual que é o exercício? Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime. Sobre o perdão, a gente já estudou um pouquinho mais, para entender um pouco mais sobre isso. O Divaldo Franco, ele fala muito na questão do perdão, que perdoar é esquecer aquilo que o outro fez para mim. Mas esquecer no sentido assim de não voltar a trazer à tona aquilo. Eu perdoei e encerrou. Não quer dizer que eu esqueça assim de nunca mais aquela pessoa, eu nunca mais vou lembrar do que ela me fez. Não, de repente é o tipo da gravidade que ela tenha cometido contra você, pode ser que você lembre, mas você não pode mais julgar aquilo, porque você já perdoou. Se eu perdoei, encerrou o assunto. Não tem mais como julgar. Acabou. Trânsito em julgado, como diz na lei jurídica. Acabou. Então, isso que é importante em nós. Perdoar alguém não é só da boca para fora. É perdoar do coração. É perdoar pela alma. Perdoei, pronto. Aconteceu aquilo, mas eu perdoei e encerrou. Então, o perdão se exprime dessa forma. Falando um pouquinho mais sobre o amor, isso está no Coríntios, lá o versículo da Bíblia. O amor é paciente,
O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ah, alguém fez justiça? Ah, eu me alegrei porque foi feita a justiça. Não, tem que se alegrar com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Obrigado por essa atenção de vocês. Tá bom?